O café ainda estava quente nas minhas mãos quando ouvi a chave girar na porta do porão, acima de mim. Aquele clique metálico, tão definitivo, tão proposital, ecoou pelas paredes de concreto como a batida do martelo de um juiz, selando meu destino. Meu filho Marcelo tinha acabado de me trancar no nosso porão, e o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que a escuridão rastejando pelos cantos. "Preciso de um pouco de paz, mãe", ele disse, a voz carregando aquele tom particular de exaustão que eu tinha aprendido a conhecer tão bem, como se minha presença tivesse virado barulho, como se a mulher que o embalara para dormir durante as tempestades, que ficara acordada a noite inteira quando a febre o deixava delirante, que trabalhara em 2 empregos para pagar a faculdade dele, como se essa mulher agora fosse apenas uma interrupção na sua vida perfeita. Sentei-me no degrau mais baixo da escada de madeira, a mesma que subi milhares de vezes carregando roupas para lavar, decorações de Natal e as memórias acumuladas de 43 anos nesta casa. O porão cheirava a umidade e a estações esquecidas, casacos de inverno guardados em sacos plásticos, caixas dos brinquedos de infância de Marcelo, que Patrícia, sua esposa, classificou como tralha e baniu do andar principal. A fome começou como um sussurro no meu estômago no segundo dia. Encontrei meia garrafa de água na prateleira de serviço, morna e choca. Mas era alguma coisa. Minha garganta parecia seca, não só pela sede, mas pelas palavras que engoli ao longo do último ano. Desculpas por existir, por precisar de ajuda com as compras de supermercado, por fazer perguntas demais sobre a vida dos meus netos. Acima de mim, a vida continuava. Eu podia ouvir os saltos de Patrícia tilintando pela cozinha, a geladeira abrindo e fechando, o murmúrio de vozes discutindo planos de jantar dos quais eu não faria parte. A televisão tocava o noticiário da noite, depois mudava para algum programa de comédia que os fazia rir, um riso genuíno que não me incluía há meses. Pressionei meu ouvido contra o teto e escutei minha neta Sofia praticando piano. Für Elise, a mesma peça que tentei ensiná-la no Natal passado, antes que Patrícia anunciasse que eu estava interferindo na instrução adequada da menina. A melodia descia pelas tábuas do assoalho, cada nota um lembrete da conexão que me proibiram de nutrir. Quando Marcelo tinha a idade de Sofia, ele costumava me trazer dentes de leão do quintal, convencido de que eram as flores mais bonitas do mundo. "Pra você, mamãe", ele dizia, as mãozinhas sujas por cavá-las pela raiz, porque ele queria me dar a flor inteira, não só a parte bonita. Eu os colocava num copo d'água no parapeito da janela da cozinha e nós os observávamos juntos até virarem aqueles pompons brancos que ele soprava pelo quintal, fazendo desejos que eu nunca ouvia, mas sempre esperava que se realizassem. Para onde foi aquele menino? Quando foi que os olhos dele começaram a olhar através de mim, em vez de para mim? Quando foi que minha voz se tornou um ruído de fundo que ele aprendeu a ignorar? O frio penetrava no meu casaco de lã, o azul que Marcelo me deu há 3 aniversários, numa época em que dar presentes ainda parecia amor em vez de obrigação. Eu o puxei mais apertado ao redor dos ombros e tentei me lembrar da última vez que ele me abraçou. Abraçou de verdade. Não o aperto rápido e superficial que ele dava nos feriados quando Patrícia estava observando e as expectativas sociais exigiam alguma demonstração de afeto. Acho que foi depois do funeral de Francisco. Marcelo tinha soluçado contra meu ombro enquanto eu o segurava neste mesmo porão, cercada por caixas de pertences de Francisco que não tínhamos coragem de separar ainda. "Eu não sei como fazer isso sem ele, mãe", ele sussurrou, e por um momento, senti-me necessária de novo. Essencial, como a mãe que sempre fui e pensei que sempre continuaria sendo. Mas o luto tem um jeito de endurecer as pessoas, e aparentemente o de Marcelo tinha se cristalizado em torno da ideia de que dependência era fraqueza, e eu era, de alguma forma, a prova de ambas. Patrícia tinha sido paciente no início, até gentil. Ela o encorajou a ajudar a mãe dele a se acostumar a viver sozinha. Mas a paciência tem prazo de validade, e o meu aparentemente expirou em algum momento entre meu 70º aniversário e o dia em que perguntei se poderia morar com eles temporariamente, enquanto minha casa estava sendo consertada depois do incêndio na cozinha. O temporário se tornou 8 meses. 8 meses pisando em ovos, de me fazer menor, mais quieta, menos presente.
8 meses ouvindo-me ser descrita como a situação da mãe, em conversas sussurradas que paravam quando eu entrava nos cômodos. 8 meses vendo o rosto do meu próprio filho se crispar de irritação toda vez que eu falava durante o jantar, como se minhas palavras estivessem ocupando o espaço destinado a pessoas mais importantes. Se você gosta de histórias emocionantes, por favor, se inscreva. Estamos tentando chegar a 1000 amigos aqui. E me diga, de qual cidade você está assistindo? O porão tinha uma pequena janela perto do teto, mal mais larga que um livro, que mostrava um pedaço do quintal que eu costumava cuidar. Através dela, eu podia ver as roseiras que plantei quando Marcelo se formou no ensino médio, trepadeiras vermelho escuras que cresceram selvagens sem o meu cuidado, seus galhos espinhosos se estendendo em direção a um céu que eu não conseguia ver totalmente daquele ângulo. Pensei no jardim que deixei para trás quando o fogo danificou minha cozinha. Tomates que apodreceriam no pé, ervas que murchariam sem rega, flores que esqueceriam que um dia foram amadas. Assim como eu, aparentemente. Assim como a mulher que deu tudo o que tinha e, de alguma forma, acabou com nada além de uma porta trancada e o som da vida de outras pessoas acontecendo acima de sua cabeça. Mas enquanto eu estava sentada naquele porão, algo mais começou a se agitar. Algo que eu não sentia há meses de pedir desculpas por respirar, de dar desculpas por precisar de espaço no mundo. Não era raiva. A raiva era muito quente, muito destrutiva para o que eu estava me tornando. Era algo mais frio, mais claro. Era o reconhecimento de que eu vinha me diminuindo muito antes de Marcelo girar aquela chave. Eu vinha desaparecendo peça por peça, memória por memória, até me tornar a sombra da mulher que o criou para acreditar que família significava algo. A mulher que o ensinou que amor era ação, não conveniência. A mulher que lhe mostrou, através de décadas de exemplo, que as pessoas importam não pelo que podem fazer por você, mas por quem elas são. Sentada naquele porão, cercada pelas peças descartadas da história da nossa família, comecei a me lembrar de quem eu costumava ser, antes de me tornar apenas mãe, antes que minha identidade fosse reduzida à minha utilidade, antes que meu valor fosse medido por quão pouco espaço eu ocupava na vida dos outros. Fechei os olhos e deixei a escuridão me ensinar algo que eu tinha esquecido. Às vezes você precisa ser despojada de tudo que pensou que precisava para se lembrar do que você realmente é. Nem sempre foi assim. 6 meses atrás, quando me mudei pela primeira vez depois do incêndio, Marcelo ainda olhava para mim quando falava. Não através de mim, não para além de mim, mas para mim, como se eu fosse uma pessoa cujos pensamentos poderiam importar, cuja presença poderia acrescentar algo a uma conversa em vez de subtrair. Nós vamos resolver isso juntos, mãe, ele disse naquela primeira manhã, me servindo café numa caneca que realmente combinava com as outras, não na lascada que eu descobriria mais tarde ter sido designada para mim. Patrícia e eu conversamos, e queremos que você se sinta em casa aqui. Isto é temporário, só até sua casa ser consertada, mas não há pressa. Patrícia até sorriu na época. Um calor genuíno que chegava aos seus olhos enquanto ela me mostrava onde havia liberado espaço no armário do quarto de hóspedes. Eu coloquei lençóis limpos na cama, ela disse, e há toalhas extras no banheiro. Por favor, sinta-se à vontade. Somos família. Família. A palavra parecia sólida na época, como algo em que eu podia me apoiar. Como algo que significava o que sempre significou na casa onde eu criei Marcelo. Pertencimento incondicional, responsabilidade compartilhada, amor que não ficava marcando pontos nem definindo prazos. Mas o conforto, aprendi, tem prazo de validade quando você está vivendo da caridade de outra pessoa. A primeira rachadura apareceu 3 semanas depois, durante a festa de aniversário de Sofia. Passei a manhã ajudando Patrícia a preparar a comida, arrumando as mesas, organizando flores do meu jardim danificado que eu havia resgatado e cuidado em pequenos vasos perto da janela da cozinha. A vovó fez os bolinhos. Sofia anunciou orgulhosamente para as amigas, apontando para os docinhos de baunilha que eu decorei com cuidado, com glacê rosa e pérolas comestíveis. Simples, caseiro, o tipo de sobremesa que eu fiz para todos os aniversários que Marcelo conseguia se lembrar. O sorriso de Patrícia vacilou por um instante, tão rápido que quase perdi. Na verdade, querida, eu pedi o bolo de verdade daquela confeitaria lá no centro. Aquele com o desenho de princesa que você queria? Os bolinhos da vovó são só...
Um agrado a mais. Agrado a mais. A palavra ficou presa na minha garganta como um osso. Observei enquanto as amigas de Sofia ignoravam meus bolinhos completamente, gravitando em direção ao bolo profissional com suas rosas de pasta americana perfeitas e pérolas de açúcar que pareciam exatamente com as minhas, mas de alguma forma significavam mais porque foram compradas em vez de feitas com amor. Na próxima vez, mãe, Marcelo disse baixinho enquanto eu raspava o glacê para o lixo mais tarde naquela noite. Talvez cheque com a Patrícia antes de começar a assar? Ela tinha tudo planejado. Na próxima vez, eu deveria pedir permissão para demonstrar amor à minha neta. Na próxima vez, eu deveria encaminhar meu afeto pelos canais apropriados. Na próxima vez, eu deveria me lembrar de que meu lugar naquela casa vinha com regras que não me foram ditas, mas que eu deveria seguir. A segunda rachadura veio durante um jantar que Patrícia organizou para os colegas de Marcelo. Ela passou dias planejando o menu, arrumando as flores, selecionando o vinho. Ofereci-me para ajudar, para contribuir com algo para a noite que facilitaria a vida dela. Eu faço uma lasanha ótima, sugeri, lembrando como Marcelo implorava por ela durante as visitas à faculdade. Eu poderia prepará-la mais cedo, e você não teria que se preocupar com um prato. Ah, que gentil, mas eu já planejei tudo, Patrícia respondeu, sem levantar os olhos da lista de convidados. Na verdade, talvez fosse melhor se você ficasse lá em cima durante a festa. São clientes importantes, e eu preciso que tudo esteja perfeito. Perfeito. Significando que minha presença de alguma forma contaminaria a noite, a tornaria menos profissional, menos impressionante. Fui solicitada a me esconder no meu quarto como um segredo vergonhoso, enquanto meu filho entretinha estranhos na casa que eu deveria chamar de lar. Eu ouvia do andar de cima, enquanto vozes enchiam a sala de jantar, enquanto risadas ecoavam da cozinha onde eu um dia pertenci. A voz de Patrícia soou claramente enquanto ela fazia um tour pela casa deles, apontando reformas e melhorias, discutindo planos futuros que nunca incluíam menção à mulher que morava temporariamente no quarto de hóspedes. Marcelo é tão bom para a mãe dele, ouvi ela dizer a alguém perto do fim da noite. Ela está morando conosco desde o incêndio na casa dela. Tem sido desafiador, mas estamos administrando. Desafiador. Eu havia me tornado um desafio a ser administrado em vez de uma pessoa a ser amada. Um problema que exigia paciência em vez de um membro da família que merecia respeito. A lenta erosão continuou de maneiras menores depois disso. Minha caneca de café migrou do armário principal para uma prateleira que eu mal alcançava. Minha cadeira na mesa de jantar de alguma forma se tornou o depósito para a correspondência, me forçando a abrir espaço antes de me sentar para refeições que ficavam mais silenciosas com o passar das semanas. Sofia, conte para a vovó sobre seu recital, Marcelo diria, sua voz carregando o entusiasmo forçado de alguém cumprindo uma obrigação, em vez de facilitar uma conexão que ele realmente queria que acontecesse. E Sofia relatava obedientemente os detalhes de suas aulas de piano, seus projetos escolares, suas amizades, tudo entregue com a distância educada de uma criança que aprendeu que a vovó era alguém para ser gentil, em vez de alguém para confiar. Alguém cujo papel na família mudou de parente amado para estranha visitante que exigia gerenciamento cuidadoso. As conversas diminuíram. Os convites para atividades em família tornaram-se menos frequentes. O espaço entre nós aumentou gradualmente, dia após dia, até que me encontrei tomando café da manhã sozinha, enquanto eles apressavam suas rotinas matinais ao meu redor, passando por mim, como se eu fosse um móvel que havia sido colocado inconvenientemente, mas não podia ser movido sem criar um problema. Bom dia, mãe. Marcelo chamava sem parar, café numa mão, pasta na outra, já mentalmente no que quer que fosse a reunião importante que o esperava. Tenha um bom dia, eu respondia à sua forma em retirada, minha voz ecoando na cozinha vazia, onde eu ficava sentada com meu próprio café, observando o sol nascer através das janelas que Patrícia limpava, com uma precisão que nunca incluía os pontos onde minhas digitais poderiam ter tocado o vidro. Comecei a entender que eu estava morando na casa deles, não no nosso lar. Que minha presença era tolerada, em vez de bem-vinda. Que cada dia que eu permanecia era mais um dia em que eles tinham que acomodar alguém que não se encaixava mais na vida que eles construíram sem mim.
Mas a parte mais difícil não foi a exclusão gradual ou a crescente lista de regras não ditas que eu deveria seguir. A parte mais difícil foi assistir meu filho, o menino que me trouxe dentes de leão e os chamou de rosas, aprender a me ver da mesma forma que a esposa dele, como um inconveniente, como um fardo, como alguém cujas necessidades eram menos importantes que o conforto deles, cujos sentimentos importavam menos que a conveniência deles. Eu o observei praticar o ato de não me ver. Observei-o aperfeiçoar a arte de olhar através do espaço que eu ocupava, como se eu não estivesse ali. Observei-o dominar a habilidade de responder às minhas perguntas com sons que não eram bem palavras, reconhecimentos que não eram bem respostas. E eu também comecei a praticar algo. Comecei a praticar o desaparecimento, me fazendo menor, mais quieta, menos presente, ocupando menos espaço na mesa, falando menos durante as conversas, precisando de menos atenção, menos consideração, menos amor. Achei que estava sendo atenciosa. Achei que estava facilitando a vida deles ao exigir menos. Não percebi que estava ensinando a eles que eu valia menos do que tinha valido, que meu lugar no mundo deles era negociável, que meu amor poderia ser dado como garantido porque estaria sempre ali, não importa o quão pouco eles oferecessem em troca. Eu não sabia que, ao tentar me tornar a hóspede perfeita, eu estava apagando a mãe que eles tinham adorado, que ao aceitar menos, eu estava ensinando a eles que eu merecia menos. Mas sentada naquele porão, com a fome roendo meu estômago e a escuridão pressionando meus olhos, finalmente entendi o que eu havia permitido que acontecesse, o que eu havia ajudado a acontecer através do meu silêncio, da minha acomodação, da minha disposição em me encolher ao tamanho que coubesse na definição cada vez mais estreita de aceitável que eles tinham. Mesmo depois de entender o que estava acontecendo, continuei tentando. O amor, aprendi com a minha própria mãe, era persistência. Era aparecer mesmo quando você não era querida, cuidar mesmo quando não era retribuído, acreditar nas pessoas mesmo quando elas paravam de acreditar em si mesmas. Então continuei aparecendo. Quando Sofia pegou um resfriado que a manteve em casa, fora da escola, ofereci-me para fazer a canja de galinha que havia curado todas as doenças de infância de Marcelo. A receita era da minha mãe, passada com medidas precisas de afeto. Mais cenoura porque adoçava o caldo, endro fresco porque lembrava que alguém se importava o suficiente para fazer a cura ter gosto de casa. Isso não é realmente necessário, mãe, Marcelo disse, sem levantar os olhos do laptop onde estava trabalhando na mesa da cozinha. Patrícia já comprou umas latinhas no mercado. Sofia gosta daquela com as estrelinhas. Sopa enlatada, com conservantes e sabores artificiais, faltando todo o ingrediente que transformava sopa em remédio. Eu assisti Patrícia esquentá-la no micro-ondas, despejá-la numa tigela decorada com personagens de desenho animado, levá-la para Sofia lá em cima, que a sorveria obedientemente, mas não ganharia nada com ela, exceto a saciedade temporária. Minha sopa, a sopa que acalmou febres e curou corações por 3 gerações, não era necessária. Meu conhecimento, acumulado ao longo de 43 anos de maternidade, era irrelevante comparado à conveniência de algo comprado durante uma ida ao mercado. Mas tentei de novo. Quando Marcelo mencionou que o ombro o estava incomodando por ter dormido de mau jeito, lembrei-me da bolsa de água quente que eu usava para as dores do crescimento dele quando tinha 12 anos. Ele havia crescido tão rápido que seus ossos doíam, e ele se aninhava contra mim, enquanto o calor suave aliviava músculos que não conseguiam acompanhar seu corpo em expansão. Eu poderia te mostrar aqueles alongamentos que ajudavam antes. Ofereci, genuinamente querendo aliviar seu desconforto. Lembra? Você costumava chamá-los de seus movimentos mágicos da mamãe, porque sempre te faziam sentir melhor. Ele girou o ombro experimentalmente, fazendo uma careta leve. Por um momento, algo brilhou em seu rosto. Reconhecimento, talvez até carinho por aquela memória de ser cuidado. Mas então Patrícia apareceu na soleira da porta, fresca de sua aula matinal de yoga, radiante com a confiança de alguém cujo corpo ainda cooperava com suas expectativas. Eu marquei uma massagem para você no sábado, ela anunciou, beijando sua bochecha com o afeto de proprietária de alguém cujas soluções eram sempre melhores que as alternativas. Aquele novo spa no centro. Minha personal trainer diz que a terapeuta de tecido profundo deles é incrível.
O momento desapareceu. O rosto de Marcelo se iluminou com o tipo de gratidão que ele costumava reservar para o meu toque curador. Você é a melhor, ele disse à esposa, puxando-a para perto, enquanto eu ficava esquecida no canto, minha oferta pairando no ar como uma receita desatualizada, que ninguém se deu ao trabalho de recusar educadamente. Tentei com Sofia também, esperando que a fome natural da infância por histórias e atenção ainda pudesse criar espaço para o amor de uma avó. Quando a encontrei lutando com a lição de casa de matemática na mesa da cozinha, lágrimas de frustração umedecendo sua folha de exercícios, sentei-me ao lado dela e lembrei-me de ensinar a Marcelo os mesmos conceitos quando ele tinha a idade dela. Quer ver um truque que minha avó me ensinou? Perguntei gentilmente, pegando o lápis que ela havia jogado no chão em derrota. Ela costumava dizer que os números eram como pessoas, todos tinham personalidade, e depois que você entendesse quem eles eram, eles cooperariam com você. Sofia olhou para cima, a curiosidade momentaneamente superando sua frustração. Por alguns preciosos minutos, trabalhamos juntas, e eu observei a compreensão surgir em seus olhos, enquanto os problemas começavam a fazer sentido. Ela deu risadinhas quando eu dei ao número 7 uma personalidade teimosa, e ao número 3, uma prestativa, criando histórias que faziam a matemática parecer amizade em vez de guerra. Mas então Patrícia voltou de seus afazeres, braços cheios de sacolas de compras, e avaliou a cena com a rápida avaliação de alguém que aprendeu a gerenciar todos os aspectos do cenário emocional de sua casa. Sofia, querida, você sabe que é para fazer a lição de casa no seu quarto, ela disse, a voz carregando aquele tom particular que as mães usam quando estão corrigindo o comportamento, enquanto mantém a negação plausível sobre sua crítica. É menos distração. Vovó, tenho certeza de que Sofia consegue lidar com isso sozinha. A professora dela diz que a independência é importante na idade dela. Independência. Outra forma de dizer que minha ajuda não era bem-vinda, minha presença não era benéfica, minhas décadas de experiência não eram valiosas o suficiente para serem compartilhadas. Sofia recolheu seus papéis obedientemente, lançando um olhar de arrependimento para mim, antes de desaparecer escada acima para lutar sozinha com números que tinham parecido amigáveis por um breve momento. As rejeições se acumularam como pequenos cortes, cada um mal perceptível, mas que coletivamente criavam feridas que não cicatrizavam. Quando ofereci ajuda nas compras do mercado, fui informada de que eles preferiam cuidar disso sozinhos. Quando sugeri que plantássemos um pequeno jardim juntos no quintal, descobri que Patrícia já havia contratado um serviço de paisagismo. Quando me voluntariei para ajudar na barraca da quermesse da escola de Sofia, descobri que os pais estavam limitados a 2 voluntários por família e Marcelo e Patrícia já tinham se inscrito. Cada gesto de amor que eu oferecia era recebido com uma razão pela qual não era necessário, não era apropriado, não era exatamente certo para as necessidades da família deles. Comecei a entender que minha presença havia se tornado algo para ser gerenciado em vez de desfrutado, que minhas contribuições eram vistas como intrusões em vez de presentes. A pior parte era o quão educado tudo permanecia na superfície. Ninguém nunca disse diretamente que minha ajuda não era desejada. Em vez disso, havia sempre razões lógicas, explicações práticas, alternativas melhores que, coincidentemente, nunca me envolviam. A crueldade era embrulhada em consideração, a rejeição disfarçada de proteção dos meus sentimentos. Não queremos que você se sinta obrigada a fazer todo esse trabalho, mãe. Marcelo diria quando eu oferecia cozinhar o jantar para a família. Você deve relaxar, aproveitar sua aposentadoria, como se a aposentadoria significasse a morte da utilidade, o fim do propósito, a rendição voluntária de tudo que havia dado significado à minha vida por décadas. Como se o amor fosse trabalho que eu deveria ficar aliviada em abandonar, em vez da própria coisa que me fazia sentir viva e necessária. Comecei a manter um catálogo mental de todas as formas pelas quais eu fui lentamente editada para fora da vida deles. As fotos de família na lareira que mostravam Marcelo, Patrícia e Sofia, mas que de alguma forma nunca incluíam a avó que esteve presente em todos os aniversários, todos os feriados, todos os marcos que valiam a pena serem lembrados. As conversas de jantar que fluíam ao meu redor como se eu fosse invisível.
discutindo planos e decisões que afetavam nossa casa compartilhada, sem reconhecer que eu morava lá também. Até meu espaço físico começou a encolher. O quarto de hóspedes onde eu dormia virou depósito para as roupas de Patrícia, fora de estação. Meus suprimentos de banheiro foram consolidados para abrir espaço para a crescente coleção de necessidades adolescentes de Sofia. O canto da sala onde eu gostava de sentar para ler se tornou o local designado para pacotes e correspondências que precisavam ser separados mais tarde. Eu estava desaparecendo da casa deles centímetro por centímetro, relacionamento por relacionamento, memória por memória. E a parte mais devastadora era o quão naturalmente isso parecia acontecer, o quão facilmente todos se adaptaram a precisar menos de mim, me incluir menos, me ver menos. Mas eu continuei tentando, porque mães não desistem. Nós persistimos em amar mesmo quando o amor não é retribuído, mesmo quando é ativamente desencorajado. Continuamos aparecendo porque aparecer é o que as mães fazem, o que sempre fizemos. O que faremos até não podermos mais. Tentei uma última vez na semana anterior a Marcelo me trancar no porão. Patrícia tinha mencionado que estava sobrecarregada planejando o projeto da Feira de Ciências da Escola de Sofia, conciliando prazos de trabalho e compromissos sociais que deixavam pouco tempo para vulcões de papel machê e pesquisas sobre ecossistemas. Eu vi uma oportunidade de ser útil, de contribuir com algo significativo para a educação da minha neta, enquanto aliviava o fardo de uma nora que parecia perpetuamente estressada pelas exigências da paternidade moderna. Eu poderia ajudar Sofia com o projeto dela. Ofereci durante o café da manhã, falando cuidadosamente para garantir que meu tom transmitisse assistência em vez de interferência. Ajudei Marcelo com dezenas de projetos escolares quando ele tinha a idade dela. Lembro-me de como nos divertimos construindo aquele modelo do sistema solar para a unidade de astronomia da quarta série dele. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e o som distante de Sofia praticando piano no andar de cima. A colher de Marcelo parou no meio do caminho para a boca, e a xícara de café de Patrícia permaneceu suspensa no ar, como se minhas palavras tivessem congelado o tempo. "Que gentil, mãe!" Patrícia finalmente disse, a voz carregando aquela qualidade particular que soava como gratidão, mas parecia dispensa. "Mas a professora de Sofia é muito específica sobre os projetos serem trabalho da própria aluna. Não queremos que ela se torne muito dependente de ajuda. Muito dependente. Como se aprender com a avó fosse uma fraqueza, em vez de um presente. Como se aceitar a orientação de alguém que te ama fosse de alguma forma trapacear, em vez da maneira natural como o conhecimento é passado entre gerações. Além disso, Marcelo acrescentou, e algo em seu tom me fez levantar os olhos do meu próprio café da manhã intocado. Sofia está crescendo. Ela precisa aprender a lidar com essas coisas sozinha. A mensagem era clara, embora não dita. Eu não fazia parte do crescimento de Sofia. Meu papel na educação dela, assim como meu papel em tudo mais que importava para aquela família, tinha sido gentilmente, mas firmemente, encerrado. Eu era uma avó apenas no nome, permitida a existir na casa deles, mas não a participar de suas vidas de forma significativa. Naquela noite, deitada no colchão fino no que um dia foi um quarto de hóspedes, mas que agora parecia mais um depósito com uma cama, finalmente entendi que meu amor havia se tornado indesejado. Não porque não fosse genuíno, não porque não fosse necessário, mas porque lhes lembrava obrigações que eles não queriam mais honrar, conexões que não queriam mais manter. A manhã em que parei de tentar foi comum em todos os sentidos, exceto pelo que representava. Nenhuma confrontação dramática, nenhuma declaração lacrimosa, nenhuma porta batida ou vozes alteradas. Apenas uma tranquila terça-feira em que acordei e percebi que a esperança finalmente se esgotara, deixando para trás algo que parecia paz, mas era, na verdade, rendição. Eu havia passado a noite anterior ouvindo Sofia praticar piano através das paredes finas, seus dedinhos tropeçando na mesma passagem repetidamente. Minhas mãos coçavam para ajudá-la, para mostrar-lhe a técnica de digitação que faria a música fluir em vez de falhar. Mas mantive minhas mãos dobradas no colo, minha porta fechada, minha sabedoria trancada onde não podia causar mais inconveniência. Quando desci para o café da manhã naquela manhã, a cozinha estava vazia,
exceto pelo cheiro persistente de café e o eco de conversas que tinham terminado quando passos foram ouvidos na escada. Eles haviam aprendido a cronometrar suas discussões familiares em torno da minha ausência, a guardar a conversa real para momentos em que não precisassem incluir alguém cujas opiniões não importavam mais. Servi-me café do bule que ainda estava quente, grata por esta pequena evidência de que eu continuava digna da hospitalidade que sobrou deles. A luz da manhã vinda da janela da cozinha iluminava os grãos de poeira dançando no ar, cada partícula flutuando independentemente, sem tocar em nada, sem pertencer a lugar nenhum, como eu. Sentei-me à mesa, onde meu lugar à mesa havia se tornado opcional, onde minha cadeira era usada com mais frequência para apoiar a bolsa de Patrícia ou a jaqueta de Marcelo, do que para sentar a mulher que um dia foi o coração de toda a refeição em família. Tomei um gole do meu café e observei o quintal através do vidro que Patrícia limpava com uma precisão que nunca incluía o canto onde eu gostava de descansar a mão, enquanto olhava para as roseiras que eu não tinha mais permissão para cuidar. Foi então que parei de pegar meu telefone para ligar para a escola de Sofia sobre oportunidades de voluntariado que eles haviam recusado educadamente. Parei de checar os folhetos de supermercado em busca de promoções que pudessem ajudar a esticar o orçamento deles, já que minhas contribuições para o planejamento das refeições tinham sido consideradas desnecessárias. Parei de catalogar mentalmente os reparos domésticos que eu poderia sugerir, melhorias que eu poderia fazer, maneiras pelas quais eu poderia contribuir para um lar que havia deixado claro que minhas contribuições não eram bem-vindas. Simplesmente sentei com meu café e deixei o silêncio me ensinar o que minhas palavras nunca poderiam. Que eu estava agarrada a um relacionamento que havia terminado muito antes de alguém se dar ao trabalho de me informar. Os dias começaram a se misturar numa rotina de invisibilidade cuidadosa. Aprendi a cronometrar meus movimentos em torno dos deles, a usar o banheiro quando eles estavam ocupados em outro lugar, a fazer minhas refeições nos intervalos entre o tempo de família deles. Tornei-me um fantasma assombrando meu próprio lar temporário, presente, mas sem participar. Existindo, mas sem viver. Marcelo me encontraria lendo no meu quarto quando chegasse do trabalho, e seu rosto registraria algo que poderia ter sido alívio por não ter que navegar numa conversa com alguém cujas necessidades emocionais ele não queria mais considerar. "Oi, mãe", ele diria pela fresta da minha porta, sua voz carregando a distância que se tornou normal entre nós. "Como foi seu dia?" "Tudo bem", eu respondia, porque tudo bem era seguro. Tudo bem não exigia perguntas de acompanhamento ou interesse genuíno. Tudo bem era a resposta que o deixava marcar a caixa "filho dedicado", sem realmente se engajar com a realidade de quem eu estava me tornando na casa dele. As interações de Patrícia comigo se tornaram ainda mais mínimas, reduzidas aos reconhecimentos educados que vizinhos podem trocar por cima de uma cerca compartilhada. "Bom dia", entregue sem contato visual. "Com licença", quando ela precisava alcançar algo perto de onde eu estava. "Obrigada", quando eu saía do caminho dela sem ser solicitada. Eu entendi que ela estava se protegendo de qualquer investimento emocional em alguém, cuja presença em sua casa vinha com um prazo de validade. Que manter a distância era mais fácil do que desenvolver um afeto, que complicaria a eventual conversa sobre arranjos de vida alternativos que todos sabiam que estava chegando, mas que ninguém queria iniciar. Sofia começou a me tratar com a cortesia cuidadosa que as crianças aprendem a demonstrar a parentes idosos que elas realmente não conhecem. Educada, mas distante, gentil, mas não próxima. Ela perguntava sobre meu dia com o mesmo tom que usaria com uma tia visitante, ouvindo minhas respostas com a atenção paciente de uma criança que foi ensinada que ser legal com pessoas mais velhas era a coisa certa a fazer, mesmo quando essas pessoas mais velhas não serviam a nenhum propósito particular em sua vida. "Como você está hoje, vovó?" ela perguntava, empoleirada na soleira da porta do meu quarto, pronta para fugir no momento em que sua obrigação de me reconhecer fosse satisfeita. "Eu estou bem, querida", eu respondia, engolindo as palavras que eu realmente queria dizer, que eu sentia falta de ler suas histórias para dormir, que eu me lembrava de cada música favorita de quando ela era pequena o suficiente para sentar no meu colo, que eu tinha uma dúzia de receitas de família que queria ensiná-la, histórias sobre a infância do pai que eu queria compartilhar,
Sabedoria sobre crescer que eu aprendi através de décadas observando jovens navegarem pelo complicado negócio de se tornarem quem são. Mas essas conversas exigiriam tempo, e tempo exigia convite, e convite exigia que alguém acreditasse que o que eu tinha a oferecer valia a pena ser recebido. Então, em vez disso, eu oferecia as respostas breves e agradáveis que a deixavam cumprir seu dever como neta educada, sem criar qualquer expectativa de que essa troca pudesse se desenvolver em algo mais profundo. Comecei a comer meu jantar antes que eles se reunissem para o deles, preparando refeições simples a partir dos mantimentos que eles compravam e consumindo-as na quietude do final da tarde, enquanto eles estavam ocupados com lição de casa, telefonemas e as dezenas de pequenas tarefas que preenchiam o espaço entre o trabalho e o tempo de família. Na hora em que eles se reuniam ao redor da mesa, eu já tinha limpado meus pratos e me retirado para o meu quarto, eliminando qualquer necessidade de eles navegarem pelo constrangimento de incluir alguém que não se encaixava mais na dinâmica familiar deles. Eu dizia a mim mesma que isso era consideração, que eu estava facilitando a vida deles ao me remover de situações que haviam se tornado desconfortáveis para todos os envolvidos. Mas, sentada sozinha com minha refeição simples, ouvindo a conversa e o riso deles vindo da sala de jantar, como música de uma festa para a qual eu não fui convidada, comecei a entender como o isolamento realmente se sentia por dentro. Não era dramático, não era a dor aguda de um abandono repentino ou a dor ardente da rejeição ativa. Era mais quieto do que isso, mais como perder lentamente a sensação num membro que ficou na mesma posição por muito tempo. Um entorpecimento gradual que te fazia esquecer como a sensação costumava ser, o que significava ser tocado pelo calor, em vez de apenas existir nas proximidades dele. A parte mais difícil não era a solidão em si, mas a maneira como comecei a aceitá-la como normal. A maneira como parei de esperar telefonemas que não vinham, parei de ouvir passos que poderiam parar na minha porta. Parei de esperar convites para participar de atividades que eram planejadas sem qualquer consideração pelo meu interesse em participar. Eu aprendi a encontrar pequenos confortos nas margens da vida deles. O som da prática de piano de Sofia se tornou meu entretenimento noturno. O cheiro do jantar cozinhando se tornou meu lembrete de que, em algum lugar, as pessoas ainda estavam se nutrindo umas às outras. O murmúrio das rotinas de dormir se tornou minha canção de ninar. Prova de que o amor ainda existia naquela casa, mesmo que não se estendesse mais para me incluir. À noite, deitada no colchão do quarto de hóspedes que nunca pareceu realmente meu, eu encarava o teto e tentava me lembrar da última vez que me senti necessária para alguém. Quando minha presença era procurada em vez de tolerada, quando minha ausência era notada em vez de preferida. Pensei em Francisco, meu marido de 38 anos, que morreu sabendo que sua esposa era o centro do universo da família deles, que perdê-la criaria um vazio que nunca poderia ser preenchido por mais ninguém. Ele nunca viveu para ver seu filho aprender a existir sem o amor da mãe. Nunca testemunhou a crueldade casual que se disfarçava de independência. Às vezes eu tirava a foto que guardava na gaveta da minha mesa de cabeceira, a última foto de nós 4 juntos, tirada na festa de 8º aniversário de Sofia, quando ela ainda subia no meu colo para ouvir histórias, e Marcelo ainda me incluía em conversas sobre planos de família. Na foto, parecemos o que éramos então. Uma família. Conectados, confortáveis uns com os outros, compartilhando o tipo de intimidade fácil que vem de anos escolhendo permanecerem juntos através de dificuldades comuns e alegrias extraordinárias. Olhando para aquela foto na escuridão do meu quarto temporário, eu mal conseguia reconhecer a mulher sentada confiantemente no centro da atenção de sua família. Ela parecia tão certa de seu lugar, tão segura no conhecimento de que aquelas pessoas pertenciam a ela tanto quanto ela pertencia a eles. Ela não tinha ideia de que o amor poderia ser retirado gradualmente, que a família poderia se tornar uma cortesia em vez de uma conexão, que as pessoas por quem você sacrificou tudo poderiam aprender a ver aquele sacrifício como um fardo, em vez de um presente. Mas mesmo no meu crescente isolamento, mesmo enquanto eu aprendia a não esperar nada e a precisar de menos, eu mantive algo escondido que eles não sabiam. Algo que eu vinha guardando, protegendo, segurando por todos os meses de me sentir indesejada e desnecessária. Eles pensavam que sabiam tudo sobre a mulher morando temporariamente no quarto de hóspedes,
Eles pensavam que entendiam exatamente qual era o meu valor, exatamente o que eu tinha a oferecer, exatamente quão pouco espaço eu merecia na vida deles cuidadosamente gerenciada. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. O que eu vinha protegendo silenciosamente enquanto eles lentamente me apagavam da história da família. O que eu vinha guardando para o momento em que finalmente entendesse que meu amor não era mais bem-vindo, mas minha presença estava prestes a se tornar impossível de ignorar. O despertar veio lentamente, como o nascer do sol através das nuvens de inverno. Não dramático, mas inegável depois que você percebe que está acontecendo. Eu estava sentada naquele porão por quase 6 horas quando algo mudou dentro de mim. Algo que não tinha a ver com fome ou frio, ou o som da vida da minha família continuando acima da minha cabeça, sem perder o ritmo. Começou com uma memória que surgiu inesperadamente, clara como ontem, apesar de estar enterrada sob décadas de maternidade acumulada. Eu tinha 23 anos. Estava na cozinha do meu primeiro apartamento, ensinando-me a cozinhar a partir de um livro de receitas que minha mãe me dera como presente de casamento. Francisco estava trabalhando até tarde, e eu decidi surpreendê-lo com um jantar que exigia mais habilidade do que as refeições simples que eu crescera preparando. A receita havia falhado espetacularmente, queimada por baixo, crua no centro, temperada com o tipo de entusiasmo que vem de não entender bem o que você está fazendo. Mas em vez de desistir, em vez de pedir comida ou esperar Francisco chegar em casa com algo comestível, eu comecei de novo. Às 10 da noite, com farinha no cabelo e determinação no coração, eu fiz aquele prato novamente até acertar. Aquela mulher, a que se recusou a ser derrotada por um jantar fracassado, que viu o fracasso como informação em vez de julgamento, para onde ela foi? Quando foi que parei de acreditar que meus esforços valiam o investimento, que meu aprendizado valia o tempo, que meu sucesso valia a pena ser celebrado? Sentada naquele porão, comecei a traçar o caminho do meu próprio desaparecimento. Não apenas da casa de Marcelo, não apenas do meu papel como membro necessário da família, mas do meu próprio senso de quem eu era, além das pessoas que dependiam de mim. Em algum lugar nos 43 anos de ser principalmente mãe, esposa, cuidadora, eu esqueci que existi antes que esses papéis me definissem, que eu possuía qualidades e capacidades que não tinham nada a ver com minha utilidade para os outros. Pensei na mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade noturna enquanto Marcelo era pequeno, estudando contabilidade enquanto ele dormia, completando tarefas na mesa da cozinha depois que todos os outros tinham ido para a cama. Ela equilibrava um talão de cheques com precisão, gerenciava as finanças domésticas em anos de vacas magras e abundantes, tomava decisões que mantinham nossa família estável, mesmo quando a renda de Francisco flutuava com ciclos econômicos além do nosso controle. Aquela mulher tinha sido competente, engenhosa, inteligente. Ela resolveu problemas, fez planos, construiu algo substancial a partir de recursos limitados e determinação ilimitada. Ela não desapareceu quando me tornei mãe em tempo integral. Ela foi simplesmente redirecionada, suas habilidades canalizadas para a complexa logística de administrar uma casa, criar um filho e manter um casamento. Mas em algum momento, eu permiti que outros definissem o valor dessas habilidades, determinassem que gerenciar uma família era de alguma forma menos impressionante do que gerenciar um negócio, que nutrir seres humanos era menos importante do que nutrir margens de lucro. Eu aceitei a ideia de que minha inteligência foi diminuída porque foi aplicada a desafios domésticos em vez de profissionais, que minha competência era questionável porque não podia ser medida em números de salário ou avaliações de desempenho. A verdade começou a se cristalizar naquela escuridão do porão. Eu não me tornei menos capaz ao longo dos anos. Eu simplesmente permiti ser vista dessa forma e, eventualmente, comecei a me ver através de olhos que me valorizavam apenas pelo que eu podia fornecer aos outros, em vez de pelo que eu realmente era. Eu ainda era a mulher que podia aprender uma nova habilidade à meia-noite se importasse o suficiente. Ainda a pessoa que podia encontrar soluções quando as abordagens convencionais falhavam, que podia esticar recursos para atender a necessidades que pareciam impossíveis de satisfazer. Ainda alguém que entendia que o amor era ação, que a família era trabalho,
que construir algo que valesse a pena exigia paciência e persistência, e a disposição de começar de novo quando sua primeira tentativa não saía como planejado. O porão começou a parecer menos uma prisão e mais um casulo, um espaço escuro e tranquilo onde a transformação podia acontecer sem que ninguém estivesse olhando, onde eu podia me lembrar de quem eu era antes de aprender a pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. Não era mais dor, era clareza. Clareza sobre o que eu havia permitido que acontecesse, mas também sobre o que eu ainda tinha o poder de mudar. Clareza sobre a diferença entre ser amorosa e ser invisível, entre ser útil e ser dispensável. Clareza sobre o fato de que respeito era algo que você tinha que reivindicar para si mesma antes que qualquer outra pessoa o oferecesse. Comecei a fazer listas mentais, não de mágoas ou arrependimentos, mas de bens que eu havia esquecido que possuía, linguagens de amor que eu ainda falava fluentemente. Eu podia fazer uma casa parecer um lar com nada mais do que atenção aos detalhes e carinho genuíno pelas pessoas que moravam lá. Eu podia transformar ingredientes simples em refeições que nutriam mais do que apenas o corpo. Eu podia ouvir problemas e oferecer perspectivas que vinham de décadas observando seres humanos navegarem pelas complicações da existência. Eu tinha histórias que valiam a pena ser contadas, não apenas sobre o passado, mas sobre sobrevivência, sobre adaptação, sobre encontrar dignidade em circunstâncias que pareciam projetadas para tirá-la. Eu tinha conhecimento que valia a pena ser compartilhado, habilidades que valiam a pena ser ensinadas, sabedoria que valia a pena ser preservada para gerações que poderiam um dia entender seu valor, mesmo que a atual tivesse decidido que era obsoleta. Os registros financeiros que eu vinha mantendo secretamente por meses pareceram subitamente significativos de uma forma que não tinham sido antes, não como evidência de quão pouco eu tinha, mas como prova de o quanto eu entendia sobre gerenciar recursos limitados. Cada anotação cuidadosa sobre preços de supermercado e custos de serviços públicos, cada cálculo sobre maneiras de esticar o orçamento doméstico de Patrícia, enquanto eu contribuía com meus próprios fundos modestos para as despesas deles, tudo isso representava um tipo de inteligência que havia sido descartada como irrelevante, mas que na verdade era sofisticada e valiosa. Pensei nas cartas que escrevi, mas nunca enviei. Notas para Sofia sobre a história da família que ela não conhecia. Histórias sobre a infância do pai que poderiam ajudá-la a entender o homem que ele se tornou. Cartas para Marcelo sobre as escolhas que estava fazendo, os padrões que estava repetindo, o amor que estava rejeitando em sua determinação de construir uma vida que parecesse bem-sucedida por fora, mas que estava se tornando vazia em seu centro. Essas cartas, escondidas no meu quarto no andar de cima, continham verdades que poderiam um dia importar para pessoas que estavam atualmente muito ocupadas, gerenciando o presente, para considerar o que poderiam estar perdendo para o futuro delas. Elas representavam minha voz, minha perspectiva, minha compreensão da dinâmica familiar que transcendia os arranjos temporários de quem morava onde e quem pagava o quê. Mas mais do que as cartas, mais do que os registros financeiros, mais do que a evidência acumulada de uma vida vivida com propósito e inteligência, eu tinha algo mais que eles não sabiam. Algo que eu vinha protegendo não deles, mas para eles. Algo que provaria de uma vez por todas que a mulher que eles aprenderam a ver como um fardo era, na verdade, o alicerce sobre o qual todo o resto de suas vidas foi construído. Francisco e eu tínhamos sido mais cuidadosos com o dinheiro do que qualquer um sabia. Mais bem-sucedidos em nosso planejamento, mais disciplinados em nossa economia, mais estratégicos em nossos investimentos do que o estilo de vida modesto que escolhemos viver sugeriria. Nós entendemos que a segurança financeira não era sobre impressionar outras pessoas com compras caras. Era sobre ter opções quando a vida apresentava desafios inesperados. Quando Francisco morreu, herdei mais do que apenas sua apólice de seguro de vida e sua metade de nossa casa modesta. Eu herdei os resultados de 40 anos de juros compostos sobre investimentos que ele fez com a paciência de alguém que entendia que a riqueza era construída lentamente, através de escolhas consistentes, feitas ao longo de décadas,
em vez de decisões dramáticas tomadas em momentos de oportunidade. Eu nunca mencionei a extensão total do que Francisco me deixou, porque falar sobre dinheiro parecia vulgar quando as pessoas estavam de luto, porque discussões financeiras pareciam inapropriadas quando as famílias estavam tentando processar a perda emocional. Marcelo me ajudou a lidar com a papelada imediata após o funeral do pai, mas o quadro completo da minha situação financeira era algo que eu mantive privado, gerenciando-o eu mesma com a mesma atenção cuidadosa que eu trouxe para todas as outras responsabilidades da minha vida. Sentada naquele porão, percebi que meu silêncio sobre minha independência financeira não tinha sido discrição, tinha sido um presente para pessoas que não estavam prontas para recebê-lo. Eu permiti que me vissem como financeiramente vulnerável, porque pensei que isso os faria se sentir mais necessários, mais centrais ao meu bem-estar. Eu escondi minha segurança porque acreditei que precisar deles fortaleceria nossos relacionamentos, em vez de distorcê-los. Mas talvez fosse hora de parar de proteger as pessoas da verdade sobre quem eu realmente era. Talvez fosse hora de deixá-los descobrir que a mulher que eles estavam tratando como um caso de caridade era, na verdade, alguém com escolhas, com recursos, com a capacidade de determinar seu próprio futuro sem exigir a aprovação ou assistência deles. O incêndio que danificou minha cozinha não tocou o cofre onde o presente final de Francisco me esperava. A herança que me permitiria viver de forma independente, confortavelmente, sem desculpas. Ela estava lá o tempo todo, esperando o momento em que eu entendesse que às vezes o amor significava deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas, em vez de protegê-las da verdade sobre o que elas perderam. O som da chave girando na fechadura acima de mim atravessou meus pensamentos como um sino de igreja anunciando o fim de um serviço e o início de outro. Depois de 8 horas naquele porão, ouvi os passos de Marcelo descendo a escada de madeira. Cada passo deliberado e pesado com o que eu agora reconhecia como culpa disfarçada de autoridade. Mãe? Sua voz carregava uma casualidade forçada, como se trancar a mãe num porão fosse o tipo de decisão doméstica comum que exigia apenas uma breve explicação. Eu vou te tirar agora, mas precisamos conversar sobre algumas coisas. Permaneci sentada naquele degrau inferior, não porque não podia me mover, mas porque algo havia mudado nas 8 horas de escuridão e isolamento. A mulher que teria se levantado imediatamente, alisado suas roupas e se preparado para pedir desculpas por qualquer inconveniente que sua existência tivesse causado. Essa mulher passou aquelas horas se transformando em outra pessoa inteiramente. Você está com fome? Ele perguntou, e eu podia ouvir o leve tremor na voz dele que sugeria que ele estava começando a entender que trancar uma mulher de 71 anos num porão pode não ter sido a solução razoável que ele convenceu a si mesmo de que era quando sua frustração o dominou. Olhei para meu filho, este homem que eu criei para acreditar que os problemas eram resolvidos através da comunicação e do respeito, e vi um estranho usando seu rosto. Alguém que aprendeu a tratar pessoas inconvenientes como obstáculos a serem gerenciados, em vez de seres humanos merecedores de dignidade básica. Estou bem, eu disse baixinho. E algo no meu tom o fez pausar no meio da escada. Não o tudo bem, grato e apologético que ele esperava, mas o tipo de estou bem, que significava que eu usei nossa separação para chegar a conclusões que ele não gostaria. Olha, eu sei que isso parece... Ele começou, depois parou, aparentemente percebendo que não havia como terminar essa frase sem reconhecer que seu comportamento havia sido indesculpável. Patrícia e eu estivemos conversando, e achamos que pode ser hora de discutir outros arranjos de moradia, mais permanentes. Outros arranjos de moradia. A conversa que eu sabia que estava chegando, vestida na linguagem cuidadosa que as pessoas usam quando querem evitar dizer diretamente que estão abandonando alguém que as incomoda. Mais permanentes, significando que meu bem-vindo temporário havia expirado, e eles estavam prontos para tornar meu exílio oficial. Estivemos pesquisando algumas comunidades de vida assistida muito boas, ele continuou, sua voz carregando o falso entusiasmo de alguém tentando vender uma sentença de prisão como uma oportunidade de férias. Lugares onde você teria seu próprio espaço, pessoas da sua idade para socializar, atividades planejadas especificamente para idosos. Vida assistida. O destino final para pais que sobreviveram à sua utilidade.
o lugar onde as famílias depositavam parentes que não queriam mais ver regularmente, mas não podiam abandonar inteiramente. Onde as visitas se tornavam obrigações agendadas em torno de atividades mais importantes. Onde o amor se transformava em dever realizado com o mínimo esforço necessário para manter a aparência de carinho. Patrícia encontrou um que é realmente lindo, ele acrescentou, puxando o telefone para me mostrar fotos que ele aparentemente estava colecionando, enquanto eu pensava que estava morando temporariamente na casa deles. Fica a apenas 20 minutos de distância, então podemos visitar regularmente. E eles têm um transfer para o supermercado, coordenadores de atividades, até uma pequena biblioteca. Eu ouvi meu filho descrever meu futuro aprisionamento com a eficiência alegre de alguém que convenceu a si mesmo de que estava resolvendo um problema, em vez de criando uma tragédia. 20 minutos de distância, perto o suficiente para aliviar sua culpa, mas longe o suficiente para garantir que interações espontâneas seriam impossíveis. Visitas que poderiam ser agendadas, limitadas, encerradas quando se tornassem inconvenientes. Mas enquanto eu ouvia, percebi algo que Marcelo não havia considerado em seu planejamento cuidadoso. Ele estava tomando decisões sobre alguém que ele pensava que conhecia, fazendo suposições sobre alguém cujos recursos ele nunca se deu ao trabalho de investigar. Ele estava me tratando como uma dependente que aceitaria com gratidão qualquer solução que ele fornecesse, em vez de uma mulher adulta com sua própria autonomia e suas próprias opções. O que mais nos interessa tem uma vaga no próximo mês, ele continuou, rolando fotos de móveis institucionais e alegria forçada que parecia exatamente o que era. Um lugar onde as pessoas iam esperar educadamente pela morte, enquanto suas famílias seguiam com o negócio de viver sem elas. Chama-se Recanto do Sol Poente. Não soa legal? E o custo mensal é muito razoável. Patrícia e eu discutimos isso, e estamos dispostos a ajudar com as despesas até que minha aposentadoria e o dinheiro do seguro de vida de Francisco possam cobrir tudo. Ajudar com as despesas, até que meus recursos limitados pudessem de alguma forma se esticar para cobrir o custo do meu exílio. Ele calculou meu valor com base em informações que ele pensava ter. Planejou meu futuro com base em finanças que ele pensava entender. Ele havia tomado decisões por mim da mesma forma que pais tomam decisões por filhos, sem considerar que eu pudesse ter informações, recursos ou preferências que diferissem de suas suposições. Eu me levantei lentamente, não porque meu corpo exigisse o tempo extra, mas porque eu queria que ele visse a natureza deliberada do meu movimento, a dignidade controlada de alguém que estava escolhendo suas ações em vez de reagir às dele. Quando atingi minha altura total, olhei diretamente nos olhos dele pela primeira vez em meses, e o vi se encolher ligeiramente com o que quer que ele tenha encontrado no meu olhar. Marcelo, eu disse calmamente, e minha voz não carregava nada da incerteza apologética que ele se acostumara a ouvir. Antes que você faça mais planos para o meu futuro, há algumas coisas que você precisa saber. Algo no meu tom o fez parar de rolar as fotos do meu presumível futuro lar. Pela primeira vez em meses, ele estava realmente me ouvindo, em vez de simplesmente esperar a vez dele de falar. Eu nunca te contei tudo sobre o planejamento financeiro do seu pai. Continuei, subindo os degraus com passos firmes que me aproximavam do nível dos olhos dele a cada palavra. Nunca mencionei a extensão total do que ele me deixou, porque pensei que seria inapropriado discutir dinheiro enquanto todos estávamos de luto. Cheguei ao degrau logo abaixo de onde ele estava, perto o suficiente agora para que ele tivesse que olhar para baixo para encontrar meus olhos, perto o suficiente para que ele pudesse ver a certeza tranquila que havia substituído a acomodação ansiosa de que ele vinha se aproveitando por meses. Seu pai era um homem muito cuidadoso, Marcelo. Muito mais cuidadoso do que você jamais soube, e muito mais bem-sucedido do que nosso estilo de vida modesto jamais sugeriu. Eu observei a confusão brilhar em suas feições, seguida por algo que parecia a consciência nascente de que talvez ele estivesse operando com informações incompletas. O incêndio que danificou minha casa foi um inconveniente, não uma catástrofe. Minha cozinha pode ser consertada, minha casa pode ser restaurada, e minha independência pode ser recuperada sempre que eu escolher recuperá-la.
A cor estava começando a sumir do rosto dele, enquanto ele processava o que eu estava lhe dizendo, enquanto ele começava a entender que a mãe dependente que ele estava planejando descartar não era tão indefesa quanto ele presumiu. Eu estive morando aqui não porque não tinha outra escolha, mas porque pensei que era o que a família fazia. Pensei que era uma oportunidade para nos aproximarmos, para Sofia conhecer melhor a avó dela, para você se lembrar de que o amor não é um fardo a ser gerenciado, mas um presente a ser valorizado. Eu pausei na escada, deixando-o absorver as implicações do que eu estava dizendo, deixando-o começar a entender que toda a gentileza que eu aceitei, toda a assistência que eu recebi, foi uma escolha em vez de uma necessidade. Mas vejo agora que eu estava enganada sobre o tipo de família que nos tornamos. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com o peso de 8 meses de suposições sendo silenciosamente demolidas. Acima de nós, eu podia ouvir Patrícia se movimentando pela cozinha, provavelmente preparando o jantar para sua família de 3. O mesmo tamanho de família para a qual ela estava esperando voltar antes que uma sogra inconveniente complicasse a dinâmica perfeita de seu lar. Mãe, Marcelo começou, mas eu levantei minha mão gentilmente, não com raiva, mas com a autoridade calma de alguém que finalmente se lembrou de que respeito era algo que você reivindicava para si mesma. Amanhã, eu disse, continuando a subir as escadas e passando por ele, eu estarei fazendo alguns telefonemas para a minha seguradora sobre agilizar os reparos na minha casa, para o meu consultor financeiro sobre acessar fundos que mantive em reserva, e para algumas outras pessoas que talvez se interessem em saber como a família delas vem tratando alguém que afirmam amar. Eu cheguei ao topo da escada e me virei para olhar para meu filho, que estava congelado no espaço entre o porão e a cozinha, entre o erro que ele cometeu e as consequências que ele estava prestes a enfrentar. Mas esta noite, eu disse com a dignidade quieta de alguém que redescobrira seu próprio valor, eu estarei fazendo as malas. A luz da manhã filtrava pela janela do quarto de hóspedes, enquanto eu dobrava o último dos meus pertences na mala que havia recuperado do armário, onde estava juntando poeira desde a minha chegada, 8 meses atrás. Cada item que eu colocava dentro carregava o peso de lições aprendidas, de dignidade recuperada, de uma mulher que finalmente parou de pedir desculpas por existir. Eu podia ouvir os sons abafados do café da manhã sendo preparado no andar de baixo, o ritmo familiar de uma família começando o dia, o tilintar de pratos e o murmúrio de vozes que uma vez incluíram a minha, mas que gradualmente aprenderam a funcionar sem minha participação. Hoje, essa exclusão parecia liberdade, em vez de rejeição. Os documentos financeiros que eu mantive escondidos na gaveta da minha mesa de cabeceira estavam agora dispostos ordenadamente na pequena escrivaninha, organizados com a mesma precisão que eu uma vez trouxe para gerenciar orçamentos domésticos e horários familiares. Extratos bancários mostrando contas que Marcelo nunca soube que existiam. Carteiras de investimento que Francisco construiu com a paciência de um homem que entendia que a verdadeira segurança vinha do planejamento, não de impressionar os outros com compras caras. A herança que vinha crescendo silenciosamente nos 2 anos desde a morte de Francisco, gerenciada por consultores que respeitaram meu desejo de privacidade, durante um tempo em que o luto fazia as discussões financeiras parecerem inapropriadas. O acerto do seguro de vida, que tinha sido muito mais substancial do que o valor que Marcelo me ajudou a processar imediatamente após o funeral do pai, o valor que eu mencionei porque parecia apropriado compartilhar, enquanto mantinha a herança maior privada, até me sentir pronta para tomar decisões sobre seu uso. Passei as horas de insônia desde minha conversa com Marcelo, fazendo os telefonemas que prometi. Primeiro para Janaína Mota, minha consultora financeira, que vinha me encorajando gentilmente por meses a considerar maneiras de desfrutar da segurança que Francisco trabalhou tanto para prover. Depois para Haroldo Costa, o empreiteiro que vinha esperando pacientemente pela minha decisão sobre o escopo dos reparos na minha cozinha danificada pelo fogo, reparos que eu agora podia me dar ao luxo de expandir para a reforma completa com a qual eu vinha sonhando, mas pensava estar além dos meus meios. A terceira ligação foi a mais difícil, mas também a mais necessária. Para minha irmã Margarida,
que morava a 3 horas de distância e estava intrigada com minha relutância em aceitar seus repetidos convites para visitar, para ficar o tempo que quisesse, para deixá-la retribuir as décadas de hospitalidade que eu forneci quando a própria vida dela estava em crise. Eu estava preocupada com você, Margarida disse quando liguei às 7 daquela manhã, sua voz carregando a preocupação de alguém que sabia que algo estava errado, mas não queria se intrometer. Toda vez que eu conversei com você ultimamente, você soou menor de alguma forma, como se estivesse desaparecendo. Eu expliquei o que estava acontecendo, não com amargura, mas com a honestidade clara de alguém que finalmente parou de proteger outras pessoas das consequências de suas escolhas. O silêncio de Margarida se alongou a cada detalhe, até que finalmente ela falou com a fúria quieta de uma irmã que viu sua parente se diminuir por pessoas que não mereciam tal sacrifício. Arrume suas coisas, ela disse simplesmente. Eu estou indo te buscar hoje, mas eu recusei o resgate dela, gentilmente, mas firmemente. Isso era algo que eu precisava resolver sozinha, algo que exigia que eu saísse nos meus próprios termos, em vez de ser salva pela intervenção de outra pessoa. Eu precisava recuperar meu poder, não transferi-lo para outro membro da família que poderia um dia se cansar de me acomodar. A quarta ligação foi para a escola de Sofia, para o coordenador de voluntários que havia recusado educadamente minhas ofertas para ajudar com programas de leitura e passeios de campo. Eu expliquei que estaria estabelecendo um fundo educacional no nome do meu falecido marido, dinheiro especificamente designado para apoiar programas de alfabetização e fornecer recursos para crianças cujas famílias não podiam pagar por atividades de aprimoramento. Adoraríamos discutir isso mais a fundo, o coordenador disse, sua voz esquentando consideravelmente quando ele entendeu que eu estava ligando como uma potencial doadora, em vez de alguém buscando oportunidades de voluntariado. Quando a senhora estaria disponível para uma reunião? A ironia não me escapou. A mesma mulher que sugeriu que a escola tinha voluntários suficientes quando eu ofereci meu tempo e energia, estava subitamente muito interessada na minha disponibilidade agora que o dinheiro fazia parte da conversa. Mas essa era a natureza humana, e eu não senti raiva disso. Apenas uma compreensão mais clara de como o mundo realmente funcionava quando você tinha recursos a oferecer, em vez de apenas amor e boas intenções. Ouvi passos na escada, deliberadamente pesados da maneira que sugeria alguém se preparando para uma conversa desconfortável. Patrícia apareceu na soleira da minha porta, vestida para o trabalho, mas claramente atrasada pela necessidade de abordar o que quer que o meu empacotamento tivesse criado em sua casa cuidadosamente gerenciada. Bom dia, ela disse, sua voz carregando a polidez cautelosa de alguém que ouviu o suficiente da minha conversa com Marcelo na noite anterior, para entender que algo fundamental havia mudado na nossa dinâmica familiar. Bom dia, eu respondi, continuando a dobrar roupas com a precisão sem pressa de alguém que não estava mais operando de acordo com os horários de outras pessoas. Marcelo me contou sobre a conversa de vocês na noite passada. Ela continuou, entrando no quarto com os movimentos hesitantes de alguém se aproximando de uma situação que não entendia completamente. Eu acho que pode ter havido algum mal-entendido sobre nossas intenções. Mal-entendido. A palavra que as pessoas usavam quando queriam remodelar a história, para sugerir que ações dolorosas tinham sido, na verdade, gentilezas mal compreendidas. Eu levantei os olhos da minha mala para encontrar os dela, e ela deu um pequeno passo para trás, com o que quer que ela viu na minha expressão. Não houve mal-entendido, Patrícia, eu disse calmamente. Eu entendo perfeitamente quais têm sido suas intenções. Quais têm sido as intenções de Marcelo. Qual se tornou meu lugar nesta família. Ela abriu a boca para protestar, mas eu continuei antes que ela pudesse remodelar a narrativa para algo mais confortável para ela viver. Vocês dois foram muito claros sobre o que querem. Uma vida que não inclua a inconveniência de uma mãe idosa que exige consideração, acomodação ou energia emocional. Marcelo foi honesto o suficiente na noite passada para me apresentar a solução para a qual vocês dois estavam trabalhando. Eu fechei a mala e a coloquei no chão. Então, me virei para encará-la completamente. Não mais a hóspede apologética que estava grata por quaisquer migalhas de tolerância que eles estivessem dispostos a oferecer. Mas o que vocês não consideraram no planejamento de vocês é que eu também tenho escolhas. Recursos também.
Opções que não exigem a permissão ou a assistência financeira de vocês. A cor sumiu do rosto de Patrícia enquanto ela começava a processar o que eu estava lhe dizendo. Enquanto ela percebia que a aparente dependente que ela estava planejando depositar em cuidados institucionais era, na verdade, alguém com os meios para determinar seu próprio futuro. Eu não estou com raiva, eu continuei. E a verdade dessa afirmação surpreendeu até a mim. Estou desapontada, certamente, entristecida pelo que esta família escolheu se tornar. Mas não com raiva, porque a raiva sugere que eu esperava algo melhor. E eu aprendi que esperar que as pessoas sejam diferentes de quem elas demonstraram ser é um exercício fútil. Marcelo apareceu atrás de Patrícia na porta, seu rosto carregando a confusão pálida de alguém que passou uma noite sem dormir, tentando reconciliar a mãe que ele estava tratando como um fardo com a mulher, que calmamente desmantelou suas suposições sobre a dependência dela. Mãe, talvez devêssemos conversar mais sobre isso, ele disse, sua voz sem a autoridade casual que ele exibiu ao me explicar meu futuro no porão. Talvez haja outras soluções que não consideramos. Outras soluções. Agora que ele entendia que eu não era a mulher financeiramente vulnerável que ele pensava que era, agora que seus cálculos sobre meu valor foram completamente revisados, de repente poderia haver outras soluções que valessem a pena considerar. A solução que estou escolhendo é muito simples, eu disse, levantando minha mala com a força de alguém que passou décadas fazendo o que precisava ser feito sem esperar por assistência. Eu estou indo para casa, para a minha própria casa, que será consertada com o meu próprio dinheiro, onde eu viverei de forma independente de acordo com minhas próprias preferências. Eu me movi em direção à porta, e eles se afastaram para me deixar passar, ambos parecendo menores de alguma forma do que pareciam ontem, quando detinham todo o poder no nosso relacionamento. Eu estarei estabelecendo minha nova vida cuidadosamente. Eu continuei enquanto caminhava pelo corredor que nunca pareceu ser meu. Eu estarei me reconectando com amigos que negligenciei enquanto tentava me encaixar numa família que não me queria. Eu estarei viajando para lugares que Francisco e eu planejamos visitar, mas nunca conseguimos ver. Eu estarei me voluntariando para organizações que valorizam a experiência, em vez de apenas tolerá-la. Chegamos ao topo da escada, a mesma escada que Marcelo subiu na noite passada para me libertar do porão, onde ele me trancou como um animal de estimação inconveniente que se comportou mal. E eu estarei passando tempo com Sofia, eu disse, virando-me para olhar para os dois. Não aqui, onde meu relacionamento com minha neta tem que ser filtrado através de pessoas que veem meu amor como interferência, mas na minha própria casa, onde posso ensiná-la as coisas que o pai dela aparentemente esqueceu que eu era capaz de ensinar. A boca de Patrícia se abriu como se ela fosse objetar a este arranjo, como se ela fosse tentar controlar o acesso a Sofia da mesma forma que controlou todo o resto sobre meu lugar na família deles. Mas algo na minha expressão deve tê-la lembrado de que a dinâmica de poder havia mudado, que eu não era mais alguém que podia ser gerenciada e dispensada de acordo com suas preferências. Sofia é bem-vinda para me visitar sempre que ela escolher, eu continuei. Para aprender receitas de família, para ouvir histórias sobre a infância do pai, para entender que o amor não tem que ser conquistado através de comportamento perfeito ou perdido através de inconveniência temporária. O rosto de Marcelo se enrugou ligeiramente enquanto ele começava a entender o que estava perdendo, o que ele jogou fora durante 8 meses tratando a mãe como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser valorizada. Mãe, por favor, ele disse, sua voz embargada com uma emoção que eu não ouvia desde o funeral do pai. Não vá embora assim. Nós podemos resolver alguma coisa. Nós podemos fazer isso funcionar. Eu pausei no topo da escada e olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. Talvez pela última vez como sua mãe, em vez de como uma estranha desapontada que por acaso compartilha seu DNA. Marcelo, eu disse suavemente. Você me trancou num porão porque minha presença na sua vida se tornou tão intolerável que você preferiu me tratar como um animal, em vez de um ser humano. Isso não é algo que pode ser resolvido. Isso é algo que revela exatamente quem você escolheu se tornar. O silêncio que se seguiu foi completo, preenchido com o peso da verdade com a qual ninguém podia discutir ou se desculpar. Quando você estiver pronto para se lembrar de quem você costumava ser, eu adicionei,
começando a descer as escadas com a dignidade de alguém que finalmente parou de dar desculpas para pessoas que esqueceram como amá-la. Você saberá onde me encontrar. 6 meses depois, eu estava na minha cozinha reformada, a luz do sol entrando pelas janelas novas que davam para um jardim que eu restaurei com minhas próprias mãos e minha própria visão. O dano do fogo foi completamente apagado, substituído por algo ainda mais bonito do que o que eu havia perdido. Bancadas de mármore onde eu amassava pão que enchia minha casa com um cheiro de amor tornado tangível. Armários planejados que guardavam louças que eu escolhi porque me agradavam, não porque combinavam com a ideia de apropriado de outra pessoa. A chaleira assobiou suavemente, e eu servi chá em 2 xícaras, uma para mim e outra para Sofia, que chegaria a qualquer momento para nossa tarde semanal de quinta-feira juntas. Estas visitas se tornaram o ponto alto de ambas as nossas semanas, tempo não estruturado onde uma avó podia simplesmente estar presente com sua neta sem navegar pelo complexo território emocional de pais que esqueceram como valorizar o que lhes foi dado. Sofia pegou o ônibus da cidade sozinha pela primeira vez na semana passada, orgulhosa de sua independência e animada para compartilhar a aventura com alguém que celebrava sua crescente maturidade, em vez de se preocupar com todas as coisas que poderiam dar errado. Aos 12 anos, ela estava se tornando o tipo de jovem que aprecia ter um espaço seguro para fazer perguntas, compartilhar preocupações e explorar ideias com alguém que não tinha agenda além de ouvir e amar. A casa parecia viva de maneiras que nunca pareceu quando eu morava aqui com Francisco. Não porque nosso casamento não tivesse calor, mas porque esta versão de lar foi criada inteiramente por alguém que aprendeu a honrar suas próprias preferências, a se cercar de beleza que falava à sua alma, em vez de impressionar visitantes ou atender às expectativas de outras pessoas. Eu mantive alguns dos móveis que Francisco e eu escolhemos juntos, peças que guardavam memórias que eu queria preservar. Mas eu também comprei coisas novas que refletiam a mulher que eu estava me tornando, em vez da mulher que eu tinha sido. Uma poltrona de leitura posicionada perfeitamente para pegar a luz da tarde. Uma escrivaninha onde eu escrevia cartas para amigos com quem me reconectei. Planejava viagens que estava finalmente fazendo. Gerenciava a fundação que estabeleci em memória de Francisco. O Fundo Educacional Francisco cresceu além da minha visão inicial, apoiando não apenas programas de alfabetização, mas também fornecendo bolsas de estudo para estudantes cujas famílias entendiam o valor da educação, mas não tinham os recursos para persegui-la. Trabalhando com Janaína, minha consultora financeira, descobri a profunda satisfação que vinha de usar o dinheiro como uma ferramenta para a mudança positiva, em vez de apenas segurança. Eu viajei também, às vezes sozinha e às vezes com Margarida, visitando lugares que Francisco e eu falamos em ver, mas nunca arranjamos tempo. Paris na primavera, onde caminhei ao longo do Sena, e me lembrei de ser jovem e acreditar que a vida seria sempre uma aventura. A costa da Irlanda, onde fiquei em penhascos que testemunharam séculos de alegria e tristeza humanas, e senti minhas próprias pequenas lutas caírem em perspectiva. O interfone tocou com o som suave que escolhi, para substituir a campainha áspera que anunciava visitantes durante minha vida anterior. Pela janela, eu podia ver Sofia ajeitando sua mochila nervosamente, provavelmente se perguntando se nosso relacionamento sobreviveria ao constrangimento do que aconteceu entre o pai e a avó. "Vovó", ela disse quando abri a porta, seu rosto se iluminando com a felicidade genuína que as crianças exibem antes de aprenderem a guardar suas emoções. "Eu trouxe meu projeto de história para te mostrar, e tenho tanta coisa para te contar sobre a escola." Ela me abraçou com o afeto feroz de alguém que sentiu falta de ser vista e ouvida e valorizada exatamente por quem ela era, sem modificação ou melhoria. No abraço dela, senti a validação de cada escolha que fiz ao longo dos últimos 6 meses, cada limite que estabeleci, cada relacionamento que redefini de acordo com meu próprio valor, em vez da conveniência de outras pessoas. Sentamos à mesa da cozinha com chá e os biscoitos que assei naquela manhã. Não porque alguém esperasse que eu fornecesse guloseimas caseiras, mas porque o ato de criar algo nutritivo com minhas próprias mãos ainda me trazia profunda satisfação. Sofia puxou seu projeto de história com orgulho óbvio, ansiosa para compartilhar seu trabalho com alguém que apreciaria tanto o esforço quanto a conquista.
É sobre mulheres que mudaram a história, mas sobre as quais não se fala muito. Ela explicou, espalhando papéis pela mesa com o entusiasmo de alguém que descobriu conhecimento que valia a pena ser compartilhado. Eu escrevi sobre Josephine Baker e Katherine Johnson e, bem, eu queria escrever sobre você também, mas o papai disse que isso não era realmente apropriado para um projeto escolar. Meu coração se contraiu ligeiramente com esta evidência de que Marcelo ainda estava tentando controlar a narrativa, ainda trabalhando para minimizar minha importância, mesmo em conversas das quais ele não fazia parte. Mas eu me concentrei no rosto brilhante de Sofia, no desejo dela de me incluir na compreensão dela de mulheres que valiam a pena ser celebradas. Me conte sobre as mulheres que você escolheu, eu disse, genuinamente interessada na pesquisa e nas conclusões dela. O que te fez selecioná-las especificamente? Pela próxima hora, Sofia compartilhou suas descobertas sobre mulheres notáveis que persistiram através da adversidade, que mudaram o mundo através da coragem e determinação e da recusa em aceitar limitações que outros tentaram impor a elas. Seus insights eram atenciosos, suas perguntas inteligentes, sua curiosidade, o tipo de curiosidade que a serviria bem se ela pudesse mantê-la através dos anos em que outras pessoas poderiam tentar convencê-la de que a conformidade era mais segura do que a excelência. Vovó? Ela disse enquanto limpávamos os papéis dela. Posso te perguntar algo que pode ser meio pessoal? Eu balancei a cabeça, reconhecendo o tom que significava que ela estava pensando em algo importante, criando coragem para expressar perguntas que importavam para ela. Por que você saiu da nossa casa? Ela perguntou cuidadosamente. Eu sei que o papai e a mamãe têm a versão deles, mas eu quero saber o que realmente aconteceu. Eu quero entender. Eu olhei para esta quase adolescente, esta jovem que estava começando a entender que os adultos nem sempre contavam a verdade completa sobre situações complicadas, e eu escolhi honrar a inteligência dela, em vez de protegê-la da realidade. Eu saí porque aprendi que o amor tem que ser mútuo para ser saudável. Eu disse simplesmente. Quando uma pessoa ama e a outra pessoa apenas tolera esse amor, eventualmente a pessoa que está amando começa a desaparecer. Eu estava desaparecendo, Sofia. E decidi que eu valia mais do que desaparecer. Ela assentiu gravemente, processando esta informação com a seriedade de alguém que testemunhou dinâmica familiar suficiente para entender que os relacionamentos eram mais complexos do que pareciam por fora. Você está mais feliz agora? Ela perguntou, e eu podia ouvir na voz dela que minha resposta importaria para a própria compreensão dela, de como a felicidade poderia ser. Sim, eu disse sem hesitação. Estou mais feliz, mas mais importante, sou eu mesma de novo. Estou vivendo de acordo com meus próprios valores, fazendo minhas próprias escolhas, me cercando de pessoas que apreciam quem eu sou, em vez de tentar me transformar em quem elas acham que eu deveria ser. Sofia sorriu, e algo na expressão dela sugeriu que ela estava arquivando esta informação para uso futuro, adicionando-a à sua crescente compreensão de como navegar por relacionamentos que honravam seu eu autêntico, em vez de exigir que ela se diminuísse para o conforto de outras pessoas. Marcelo ligou 2 vezes enquanto Sofia estava visitando, e em ambas as vezes eu deixei o telefone tocar até a caixa postal atender. Não por despeito, mas porque eu aprendi que alguns limites precisavam ser mantidos consistentemente para permanecerem eficazes. Ele podia falar com Sofia quando ela voltasse para casa, podia ouvir sobre nossa visita através dos olhos dela, em vez de tentar controlá-la através dos meus. As mensagens que ele deixou eram cuidadosamente neutras, perguntando sobre o bem-estar de Sofia e expressando a esperança de que todos estivessem tendo uma tarde agradável. A raiva e a justificação defensiva que caracterizaram nossas poucas conversas imediatamente depois que eu me mudei, gradualmente, deram lugar a uma polidez cautelosa que sugeria que ele estava começando a entender a magnitude do que havia perdido. Patrícia enviou um cartão de aniversário no mês passado, uma saudação genérica que conseguiu expressar sentimento apropriado sem reconhecer qualquer responsabilidade pelas circunstâncias que levaram ao nosso afastamento. Eu enviei um educado bilhete de agradecimento em resposta, mantendo a civilidade que tornava as visitas de Sofia possíveis, enquanto não fazia promessas sobre uma futura reconciliação. À medida que a tarde chegava ao fim,
Sofia juntou suas coisas com relutância, claramente desejando que nosso tempo juntas pudesse se estender indefinidamente. Semana que vem, ela disse, colocando a mochila nos ombros. Posso trazer alguns amigos para te conhecer? Eu contei a eles sobre seus biscoitos e seu jardim, e eles realmente querem ver tudo. Claro, eu disse, tocada por ela querer compartilhar este espaço com seus amigos. Por nosso relacionamento ter se tornado algo de que ela se orgulhava, em vez de algo que ela sentia que precisava explicar ou pedir desculpas. Depois que ela saiu, eu limpei nossos utensílios de chá lentamente, saboreando o calor persistente da conexão que a visita dela trouxe para o meu lar. A cozinha parecia pacífica, em vez de vazia, abençoada pela presença de alguém que me amava sem condições ou reservas. Naquela noite, sentei na minha poltrona de leitura com um livro que eu estava ansiosa para ler, confortável na minha própria companhia de maneiras que eu não estava há anos. A casa se acomodou ao meu redor com os sons suaves de uma estrutura que era amada e cuidada, que abrigava alguém que aprendeu a valorizar sua própria paz acima da aprovação de outras pessoas. Eu pensei na mulher que eu era 8 meses atrás, sentada naquele porão e descobrindo que o fundo do poço poderia ser o alicerce para reconstruir tudo a partir de um lugar de força autêntica. Aquela mulher nunca poderia ter imaginado o contentamento que eu sentia agora, a profunda satisfação que vinha de viver de acordo com princípios que eu escolhi, em vez de expectativas que outros impuseram. O telefone tocou mais uma vez antes de dormir, e desta vez eu atendi, vendo o nome de Margarida no identificador de chamadas. Como foi seu dia com Sofia? Ela perguntou, sua voz carregando o calor de alguém que me viu redescobrir a alegria e queria celebrar todas as evidências da minha felicidade. Perfeito, eu disse, e quis dizer completamente, absolutamente perfeito. Conversamos por alguns minutos sobre coisas pequenas, o jardim dela, minha próxima viagem para visitar parentes distantes, o clube do livro ao qual nós duas nos juntamos, onde mulheres da nossa idade discutiam literatura e vida com a liberdade que vinha de não precisar mais desempenhar papéis que não se encaixavam. Depois que desliguei, tranquei as portas e apaguei as luzes, movendo-me pela minha casa com a satisfação quieta de alguém que aprendeu que a segurança não vinha de ser necessária para os outros, mas de ser completa dentro de si mesma. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. E na quietude pacífica do meu lar restaurado, cercada por escolhas que fiz e relacionamentos que escolhi honrar, essa verdade cantou como uma canção de ninar, me dando as boas-vindas de volta para mim mesma.